Olá a todos, sempre é uma felicidade estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. Por um lado, a Sociedade Anônima acusava de faltar à caridade as pessoas que revelavam os desvios dessa instituição. E, por outro lado, a Sociedade Anônima se negava a atender às súplicas por caridade que lhe eram dirigidas por pessoas necessitadas. Apesar de ter recebido o legado material, patrimonial de Allan Kardec e Amélie Boullée, a Sociedade Anônima preferia ignorar a vontade que Allan Kardec manifestou expressamente, que em sua propriedade, na Vila a seguir, fossem atendidas pessoas necessitadas, especialmente idosos. E nesse sentido, na emocionante homenagem perante a tumba de Allan Kardec, em 31 de março de 1886, Alexandre Delanne, fiel amigo de Allan Kardec, verdadeiro espírita, ressaltou o seguinte: uma doutrina somente se faz forte quando pode apoiar-se em uma obra humanitária. Allan Kardec sabia disso. Ele desejava garantir aos idosos pobres e às crianças abandonadas um refúgio contra a miséria. A Vila a seguir foi designada para que se fundasse nela essa obra indispensável, sobretudo diante do aumento do número de espíritas necessitados. Então, reivindicamos a realização de seus votos mais queridos. Amigo e um pouco confidente do mestre, ele me falou com frequência de seus projetos para o alívio de nossos irmãos necessitados e para o triunfo de suas ideias. Tinha grandes projetos. Sonhava em fundar a doutrina em bases sólidas, materialmente falando, do mesmo modo que o tinha feito espiritualmente. Faltou-lhe tempo para cumprir toda a sua tarefa. Mas nós, que o conhecíamos e que sabíamos de seus projetos, sabemos, portanto, que ele deixou os recursos necessários para que isso se fizesse. Não seríamos culpados, senhores, depois de termos esperado em vão, de não levantarmos a voz e não reivindicarmos para os pobres o patrimônio que lhes pertence? Allan Kardec é para nós mais que um dirigente doutrinário. É um pai, temos dito, que deixou para sua família espiritual suas obras, seus bens, sua glória, em suma, tudo o que possuía. Nessa condição, todos os espíritas têm o direito de perguntar a seus sucessores
ou seja, a sociedade anônima, né? O que eles pretendem fazer. E com relação a esse importante tema, Gabriel Delanne, filho de Alexandre Delanne, também ressaltou o seguinte: hoje em dia, quando a sociedade científica do espiritismo é rica, vimos requerer-lhe que cumpra o voto mais estimado de Allan Kardec, ou seja, que crie uma residência para os idosos espíritas. Mais que qualquer outra, essa sociedade que possui a fortuna do mestre tem o dever de tomar a iniciativa. E estamos certos de que, de todas as partes, se aplaudiria essa justa determinação. A União Espírita Francesa tem feito bem na medida de suas forças. Tem se visto obrigada, este ano, em 1886, a recorrer várias vezes à generosidade de seus membros para aliviar muitos infortúnios. E apesar do dinheiro gasto na divulgação gratuita, sempre pôde contribuir com seu óbolo quando se intercede por irmãos necessitados. Então, apesar das imensas necessidades de muitas pessoas, inclusive espíritas, né? Espíritas que haviam dedicado toda a sua vida ao estudo, à prática e à divulgação do espiritismo, e que haviam chegado à velhice desamparados, né? Apesar dos reiterados pedidos do movimento espírita, a sociedade anônima continuava contrariando a vontade de Allan Kardec com relação à Vila Seguir. E no jornal Le Spiritisme, da União Espírita Francesa, encontramos estas cartas que vamos ler a seguir. Elas estão no livro O Legado de Allan Kardec. Inclusive, estão as imagens publicadas no Jornal do Espiritismo, no original em francês. 8 de janeiro de 1887. Caros irmãos em crença, venho pedir-vos força e coragem para suportar a cruel prova que nos impõe o senhor Leymarie, administrador da propriedade da senhora Allan Kardec. Já faz 15 anos que moramos na Vila Seguir. A senhora Allan Kardec era uma amiga, uma verdadeira irmã para nós. Ocupávamos o apartamento situado acima do dela. Ela nos amava, era plena de deferências e afeto por nós. E a maior prova que nos deu foi ter me deixado um legado vitalício de 600 francos de renda. O senhor Leymarie, por intermédio de um oficial de justiça, acaba de expulsar-nos da casa do mestre. A mim, pobre aleijada, faz 6 meses que não desço de meu lar. E o senhor Jouffroy, tão debilitado que quase não pode caminhar. O senhor Leymarie
não podia ter nenhum receio quanto ao pagamento do aluguel, já que era ele quem me pagava a renda. Ele o retinha. Com certeza, não são dois idosos, um de 77 anos, a outra de 76 anos, que poderiam perturbar a tranquilidade da casa. Durante os 15 anos em que moramos nela, jamais solicitamos consertos. Tenho o coração dilacerado. Essa casa estava plena de recordações para mim. Quantas vezes pensei que estava vendo nossa querida amiga, Amélie Boudet, atravessar o jardim e fazer-me, como outrora, gestos de amizade. Quantas vezes pensei em nossas agradáveis reuniões, em nossos jantares de domingo. Oh, querida casa, perder todas essas alegrias quando se está tão perto da tumba. Por que essa crueldade? Enfim, que a prova se cumpra. Peço a Deus força para suportá-la. Compadeço-me daquele que pode, sem inquietude nem remorso, cometer uma ação tão má. A prova purifica aquele que a sofre. Ai daquele que a impõe. Deus está aí. Orai por nós, caros irmãos da União Espírita Francesa, para que tenhamos força e coragem e que se cumpra a vontade de Deus. Vossa irmã, muito dedicada, Senhora Geoffroy. Estão fazendo concertos nos áticos que estão acima de nós, estão colocando assoalhos. É um barulho infernal. Já que desejavam expulsar-nos, por que não fizeram antes desses concertos? Não teríamos o cérebro dilacerado pelos golpes de martelo. É um sofrimento intolerável. E a comissão do jornal O Espiritismo observa o seguinte com relação a esta carta. Esta carta não necessita de comentários. Ela é bastante eloquente para mostrar a estima que se tem pelos amigos do Senhor e da Senhora Allan Kardec e como são compreendidas as vontades dos doadores. Está longe disso a criação da casa de refúgio, né? Então vemos, né, que nosso querido mestre Allan Kardec, nosso pai espiritual, como bem expressou Alexandre Rodelana, havia deixado, assim como sua amável, generosa esposa, todo o patrimônio para o Espiritismo. E havia previsto, nesse sentido, que parte da Vila a Seguir deveria estar destinada ao abrigo de pessoas necessitadas, especialmente de idosos. E vemos aí, né, que um casal doente, idoso, amigos de Amélie Boudet, foram expulsos da Vila a Seguir, apesar de que pagavam o aluguel em dia e não haviam cometido nenhuma infração, né? E no jornal O Espiritismo, da União Espírita Francesa, há também uma correspondência muito reveladora sobre o caso da expulsão desses dois idosos da Vila a Seguir, né? Foi publicada essa outra carta no jornal O Espiritismo, de abril de 1887.
também está no livro Legal de Allan Kardec. Ali também se encontra a imagem da carta em francês publicada no jornal Le Espiritisme. Essa carta foi escrita por um senhor chamado Eugène Beck, né, que era construtor e reparador de telhados e chaminés. Né? Vamos ver o que revela essa carta de Eugène Beck sobre a conduta da sociedade anônima com relação às pessoas necessitadas. Né? Senhores da Comissão da União Espírita Francesa, li no número 23, primeira quinzena de fevereiro, do periódico Le Espiritisme, uma carta muito comovedora da senhora Jouffroy. Posso dizer aos espíritas qual foi a causa de sua expulsão da Vila Seguir. Mudei-me em 8 de outubro para uma moradia que está acima do apartamento da senhora Jouffroy. Fazia 2 meses que eu estava doente, não podia trabalhar e, além disso, não encontrava trabalho. O inverno estava difícil para nós e, como eu não tinha podido dar à zeladora mais que 5 francos de sinal, quando ela queria 10, minha expulsão estava decidida. De fato, recebi através de um oficial de justiça a ordem de desocupar o lugar antes de 8 de janeiro. Desesperado, sem fogo nem nada para comer, havia deixado na casa de penhores o pouco que tínhamos. E sempre me dizia que, se uma de minhas filhas morresse de fome, eu me jogaria pela janela. Uma manhã de novembro, enquanto eu fazia que minhas 2 filhinhas pulassem e dançassem para aquecê-las, uma senhora idosa veio pedir-me que não fizesse tanto barulho, porque seu marido sofria de fortes dores de cabeça. Expliquei-lhe o motivo do barulho, e essa bondosa senhora imediatamente me deu o dinheiro necessário para comprar uma estufa e carvão. Um instante depois, voltou a subir com provisões para que minha família comesse. Depois me disse: não sou bastante rica para vos ajudar, porém tenho uma amiga que vos poderá auxiliar. De fato, desde esse dia, não temi mais pela vida de minha pequena família. Essa senhora, que era a senhora Jouffroy, exortou-me a procurar o senhor Lemarie, a dizer-lhe francamente minha situação e a rogar-lhe que me deixasse na casa, a fim de não me expor a novos gastos, pois ele, Lemarie, dirigia uma sociedade de beneficência. Segui o conselho, mas, lamentavelmente, apesar de minhas orações, apesar da condição de minha esposa, grávida de 5 meses, de minhas 2 filhinhas e de minha saúde tão debilitada, ele me rechaçou. Escrevi-lhe novamente, e isto é o que me respondeu. Né? Aí está a resposta de Lemarie ao pedido do senhor Beck para permanecer neste apartamento na Vila Seguir. Né? Paris, 10 de dezembro de 1886. Senhor Beck, outros locatários estiveram em sua mesma situação,
quando aceitamos mantê-los em um segundo período de aluguel. Como o primeiro período não estava pago, foi necessário expulsá-los. Ora, compreenda que esses precedentes ruinosos impedem-nos absolutamente de escutá-lo. O senhor deveria ter pago seu período de aluguel ao entrar. O senhor não tem e não pode dar nada. O senhor recebeu uma rescisão do contrato através do oficial de justiça. Nós pagamos por essa rescisão e perdemos um trimestre de 62 francos e 50 centavos. Ora, não exigimos absolutamente nada, exceto sua partida em 8 de janeiro de 1887, sem que retenhamos nada de seu mobiliário. Se não deseja ser expulso em nome da lei, procure um alojamento. O que ocupa encontra-se em um estado deplorável e, além disso, estará inabitável quando o tiver deixado. Sua presença na casa fará que percamos 2 períodos de aluguel, incluindo a rescisão emitida pelo oficial de justiça, incluindo uma moradia que deve ser reformada, ou seja, 180 francos, pelo menos. À sua disposição, Senhor. Fazemos-lhe mais caridade que a estabelecida legalmente. Em nome da sociedade, Pierre Gaëtan Leymarie. Né? E o Sr. Beck faz um comentário a seguir. Essa moradia tinha sido ocupada por uma lavadeira. Tomei-a tal como estava, reparei a chaminé e colei novamente o papel que se havia soltado devido à umidade. Os pobres não se atrevem a ser exigentes. Retornei alguns dias depois à residência do Sr. Leymarie para rogar-lhe que me desse um recibo do aluguel, já que eu somente podia encontrar alojamento com um recibo do aluguel em mão ou dinheiro para pagar adiantado. A senhora Leymarie rechaçou-me duramente, dizendo que seu marido não podia cometer uma falsificação. Então, a amiga da senhora Jouffroy deu-me 55 francos para pagar adiantado o trimestre e o sinal. Agora agradeço a providência que me permitiu encontrar em meu caminho 2 bondosos corações que me têm aliviado. Primeiro com suas boas ações, depois com o ensino do Espiritismo, que me tem feito compreender que minha miséria era uma expiação necessária para meu progresso moral, que eu devia submeter-me com coragem e resignação às provas da vida. Estou, portanto, resignado e rogo a meus irmãos espíritas, já que graças a essas 2 queridas senhoras sou para eles um irmão, que me consigam trabalho, não importa qual, a fim de que eu possa não abusar da bondade delas com relação a mim. Eis o crime da senhora Jouffroy: ter praticado a caridade moral e física. Tal era o papel dessa sociedade para a qual a Vila Seguir foi doada. Essa senhora, a amiga da senhora Jouffroy, dizia-me: compadece-te desses infelizes. A responsabilidade deles perante Deus é terrível, pois
conhecem a doutrina e têm como missão propagá-la. Ao fazer o bem, essa propaganda seria eficaz. Ao fazer o que eles fazem, tornam-na nula. Eles que se reúnem em banquetes em nome da fraternidade. Sim, fraternidade em palavras, mas desmentida por seus atos. Sou, com respeito, vosso irmão e servidor Eugène Beck, construtor e reparador de telhados e chaminés, Rua de Vivier, 22. E no mesmo mês do despejo do senhor Beck e de sua família, começou a ser construída a Torre Eiffel, né? No bairro da Vila Seguir. Né? Nós sabemos que a Torre Eiffel é um dos principais símbolos da França e valorizou muitíssimo o patrimônio imobiliário legado por Allan Kardec. Mas, lamentavelmente, quanto mais valioso esse patrimônio ficava, mais longe ele estava de ser destinado pela sociedade anônima aos necessitados. Na década de 1860, Ley-Marie passou por uma situação financeira muito difícil. E foi Allan Kardec que o ajudou economicamente. Né? E no período no qual Ley-Marie foi administrador da Sociedade Anônima, seu patrimônio aumentou consideravelmente. Em 1882, por exemplo, Ley-Marie era proprietário de 4 ações de 500 francos cada uma e sua esposa tinha somente uma ação. 11 anos depois, Ley-Marie transformou-se na Sociedade Anônima no membro com mais ações, que somavam 76, né? 76. De 4 ele passou a 76. E a sua esposa, de uma ação, passou a ter 14, o que totalizava uma participação de 90 ações, o casal Ley-Marie, no valor de 45 mil francos. É uma elevada quantia. E essa participação tão significativa do casal Ley-Marie na Sociedade Anônima, do ponto de vista financeiro, chegou a ser superior à que teve a Amélie Boudet. A Amélie Boudet teve uma participação de 25 mil francos, né? E o casal Ley-Marie, 45 mil francos. Né? Inclusive, o patrimônio na Sociedade Anônima do casal Ley-Marie chegou a ser superior ao capital social com o qual foi criada a Sociedade Anônima. A Sociedade Anônima foi criada com o capital social de 40 mil francos e o casal Ley-Marie chegou a somar 45 mil francos. Né? Então vemos aí o enriquecimento de Ley-Marie durante o período em que ele foi administrador da Sociedade Anônima. Ele que passou necessidades econômicas tão severas que precisou da ajuda material de Allan Kardec. E vemos também qual era a sua prática ao lidar com pessoas necessitadas. Que essas situações tão lamentáveis, né,
possam ser um estímulo para a nossa vigilância, que possamos ser cada vez mais empáticos com o sofrimento alheio e que procuremos, na medida das nossas possibilidades, ajudar a aliviar o sofrimento dos nossos queridos irmãos, né? Meditemos sobre esses fatos históricos e que eles possam nos ajudar no nosso processo de autoconhecimento e transformação moral. Recordando, segundo nos ensina o Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Agradecemos imensamente a atenção de vocês, o carinho, a amizade fraterna, a divulgação desses vídeos. Estejam à vontade para divulgar estes vídeos. Agradecemos à Rádio Portal da Luz, que tem emitido o áudio dos nossos estudos, ao querido Nuno Emanuel, à Revista Digital Consolador, a Ismael Gobo, ao site Autores Espíritas Clássicos, a Bruno Tavares, ao portal oficial Chico Xavier e a tantos amigos de muitos países que têm participado deste estudo e divulgado os vídeos. E desejamos a todos de coração muita paz, muita saúde e muita felicidade.